Vamos lá, fazendo agora uma questão sobre backup. Acompanha comigo a leitura na tela. O backup diário é a cópia de segurança dos arquivos alterados em uma data específica. Portanto, nesse tipo de backup, evita-se a cópia de todos os arquivos armazenados, certo ou errado? Bem, primeiro vamos entender o conceito de backup. O termo backup que apareceu ali se refere ao termo em inglês backup, quer dizer, português backup, em inglês backup, que significa cópia de segurança dos dados do usuário. Um backup deve ser feito em outra unidade e de preferência também mantido em outro local. Aí ele é um backup eficiente. Por que serve isso? Porque se um dia eu perder os dados do meu computador e eu tenho cópia de segurança desses dados em um outro local, em uma outra unidade, eu perdi os dados nesse computador, basta acessar o backup que eu consigo ter esses dados de novo. Então é realizar cópias dos teus dados, dos teus arquivos, para que se um dia tu perder os originais, tu tem lá a cópia, tem o backup. Essa é a ideia. Mas existem vários tipos de backup, como por exemplo, existe o backup normal, que é aquele que copia todos os arquivos do sistema e marca cada arquivo como copiado para que o sistema saiba depois que esses arquivos foram copiados. Existe o backup de cópia, que também copia todos os arquivos que foram selecionados para backup, mas não marca nenhum como copiado. Ele só copia, mas não deixa indicações ou marcações que ele copiou. Temos também o backup incremental, que esse não copia todos os arquivos. Esse copia somente os arquivos que foram criados ou modificados, desde o backup anterior. E também marca para que o sistema saiba que eles foram copiados. O incremental, então, não copia todos os arquivos selecionados. Tu seleciona e ele copia dentro desses selecionados somente aqueles que foram criados ou modificados desde o backup anterior. E marca, para que o sistema saiba que eles foram copiados. Já um backup chamado diferencial, que também existe, esse também vai copiar somente os arquivos que foram criados ou modificados desde o backup anterior. Tu seleciona lá o universo de arquivos e ele vai copiar somente aqueles que foram criados ou modificados desde o backup anterior, mas não marca. O backup diferencial é parecido com o incremental, porque os dois copiam os arquivos criados ou modificados. Só que o incremental marca e o diferencial não marca. Não indica para o sistema que esses arquivos foram copiados. E finalmente nós temos o backup diário, que é aquele backup que vai copiar somente os arquivos que foram criados ou modificados na data de hoje, na data atual. Por isso é chamado de backup diário. É aquele que copia todos os arquivos que foram criados ou modificados hoje, na data atual, e não marca. A minha pergunta é, se tu fizer um backup diário todo dia, será que esse backup diário copia todos os arquivos? Não, o backup diário vai copiar somente os arquivos que foram criados ou modificados naquele dia, naquela data. Professor, mas e daí no outro dia, quando eu for... Aí tu faz de novo um backup diário, e ele vai copiar todos os arquivos que foram criados naquele dia, naquela data específica. E à medida que tu vai fazendo vários backups diários todo dia, tu não precisa copiar tudo, porque tu vai todo dia copiando só um pouquinho, somente aqueles arquivos que foram criados ou modificados naquele dia e naquela data. É um pouco sobre isso que a questão dizia, porque se a gente pegar ali o enunciado, diz o backup diário é a cópia de segurança dos arquivos alterados em uma data específica? Sim, o backup diário é a cópia de segurança dos arquivos alterados em uma data específica, quer dizer, a data atual, dia de hoje. Depois, portanto, nesse tipo de backup, observa ali, evita-se a cópia de todos os arquivos armazenados. Perfeito. Nesse tipo de backup, evita-se a cópia de todos os arquivos armazenados. Isso porque o backup diário não copia todos os arquivos armazenados. Ele só copia os arquivos que foram criados e modificados hoje, na data atual. Então, usando o backup diário, evita copiar todos os arquivos do sistema, porque ele só vai copiar aqueles que foram criados e modificados na data de hoje. Então, vamos marcar certo, porque essa é a função do nosso backup diário. Ok, pessoal? Até a próxima questão. Sempre bom falar de cópia de segurança. Bons estudos!